ele mandou um negócio, só que dá pra você desmandar mensagens. Ele apagou essas mensagens que ele me mandou. Só que tá as minhas perguntas aqui. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo é de um quadro que vocês adoram no canal, que é Date Errado. E, gente, eu acho que esse quadro, ele nunca vai acabar, porque é muito date errado que acontece. São pessoas, assim, que nem fizeram tanta coisa, mas as histórias são engraçadas, então a gente traz aqui no canal, né? Pra quem não me conhece, sou a Camila Faria. Tem esse canal com a minha irmã Bruna, e aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios. Mas como a gente tem muitas experiências, conhece pessoas de fora também e algumas vezes acaba se envolvendo, tanto de amizade, a gente traz algumas amizades também no quadro de Date Errado, mas se envolve amorosamente, romanticamente, tem uns rolos aí, a gente conta essas histórias nesse quadro. Então tem uma playlist toda aí com várias histórias e essa eu vou contar pra vocês, é uma das mais antigas que eu tenho, foi do meu segundo intercâmbio. Eu já falei um pouco sobre esse intercâmbio aqui no canal, vou deixar o vídeo aí linkado pra vocês, que foi o meu intercâmbio pra Argentina. Foi meu segundo intercâmbio depois daquele de high school. Eu tava na faculdade ainda, eu era bem novinha, acho que eu tinha tipo 19, 20 anos, 21, 19, 20... Acho que eu tinha 20 anos quando eu fui pra lá. E eu não falava espanhol. Eu fui pra Argentina durante as férias da faculdade pra estudar espanhol, fazer um curso lá. Então eu fiquei morando uns 2 meses quase em Buenos Aires. A primeira vez que eu fui pra Buenos Aires... Essa não tinha sido a primeira vez, na verdade, que eu tinha ido com a minha mãe e com a minha irmã antes. Foi isso, né, Bruna? A gente tinha ido antes? Antes desse intercâmbio. Mas da primeira vez a gente foi como turista, ficou, sei lá, 5 dias. Nessa segunda vez, era a minha primeira vez morando sozinha, fora do país, eu não tava com host family e tal, então eu cheguei, fiquei no hostel, aí tive que me virar. Como era na América do Sul, eu tava bem pertinho do Brasil, então eu não me senti tão, tipo, nossa, tô do outro lado do mundo, não era essa vibe. Mas eu tive que fazer tudo sozinha, né? Então, fui pro hostel sozinha, fui pra escola sozinha, e aí você começa a conhecer pessoas, né? Na escola tinha muito brasileiro, então eu fiz muita amizade com brasileiro, inclusive a Maíra, que eu fui no casamento na Itália ano passado. A Maíra casou ano passado, esse ano. Gente do céu, tô muito perdida, ano passado. Aqui, tá tudo passando tão rápido, gente, que eu já não tenho nem mais os anos, assim, sabe? 2020, 2023, é tipo, tudo acontece num espaço de tempo. Enfim, tem esse vídeo aqui no canal também, a Maíra eu conheci nesse intercâmbio. E eu lembro que foi com a própria Maíra que a gente foi pra uma balada que chama ainda, não sei se existe, Ásia de Cuba. E era lá em Porto Madeiro e era uma balada que na época que eu fui, lá em 2012, foi 2012 que eu fui. Era uma balada muito boa. Depois eu tentei ir em 2017 de novo e fui num dia que não foi tão bom, junto com a chilena do meu mochilão da América do Sul. E a gente nem entrou porque tava bizarro o negócio lá. Mas enfim, gente, tô dando um contexto pra vocês entenderem a fase da minha vida e como eu cheguei nesse date errado. Nesse intercâmbio especificamente, eu fui pra aprender espanhol porque eu já falava inglês, mas mesmo morando lá um tempo, eu usava muito inglês. Porque o brasileiro tem isso de entender quem fala espanhol, e aí a gente mete um portunhol e acha que eles vão entender também. A comunicação, ela até existe, entendeu? Mas ela não é tão fácil. Porque as pessoas que falam espanhol, têm o espanhol como primeira língua, eles não entendem tão bem pessoas que falam português, têm português como primeira língua. E a minha professora de espanhol me explicou há 1000 anos atrás isso, porque eu achava curioso. Eu entendi o que eles estavam falando e quando eu respondia do meu jeito, até com um sotaquezinho assim, eles não entendiam nada. Minha professora de espanhol me disse que era porque o português tem mais palavras e mais sons, então a gente entende melhor as fonéticas de outras línguas que tem menos do que a gente. Então o português tem mais que o espanhol, logo para uma pessoa que fala espanhol, eles não têm aquele som, eles não têm aquele link da palavra, eles não entendem. Esse seria um motivo aí de porque a gente entende melhor quem fala espanhol do que o contrário. Então, enquanto eu tava na Argentina, eu usava o inglês pra tudo, gente, tanto pra pedir coisas, às vezes eu pedia assim, eu lembro que na primeira vez que eu fui com a Bruna e com a minha mãe, a gente pediu a senha do Wi-Fi pro cara, lá em Buenos Aires. Eu falei, senha, o cara não entendia. Sendo que a palavra em espanhol é contrassenha. E eu falava, senha do Wi-Fi. Cara, não entendo, não sei o que você tá falando. Aí eu falei, password. Aí o cara, tá, entendi. Então, realmente, pra eles, existe essa barreira aí. Por que eu tô falando isso, gente? Foi um intercâmbio que eu fui aprender espanhol, já que a gente acha muito importante aprender idiomas. Isso facilita demais nas nossas viagens, com toda certeza. Então, eu aproveito pra falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje, o Cambly. Pra quem não conhece o Cambly, ele é um grande parceiro aqui no canal. A gente recomenda há muito tempo pra vocês, porque é um serviço que eu gosto bastante. Pra quem tem interesse em aprender inglês, eu acho que essa é uma das melhores maneiras, com toda certeza. O Cambly é uma plataforma online onde você encontra professores
professores nativos que dão aula de inglês para todos os níveis, pessoas de todas as idades, e o melhor, você tem uma flexibilidade incrível, porque você consegue fazer no horário que você quiser, o quanto tempo de aula você quiser. Se você quiser ter uma aula individual ou uma aula em grupo com pessoas de outros países, você também consegue. Aí, por exemplo, se você quiser mudar para Austrália, o sotaque australiano é muito diferente de outros sotaques, você pode entrar na plataforma e procurar especificamente por um professor australiano. Ah, você quer falar sobre business, você pode também escolher o assunto da aula. Então é bem personalizado. Eu vou deixar um trecho para vocês verem aí como funciona. Knowing English helps us a lot traveling, because if you only speak Portuguese, like Brazilians only speak Portuguese, I think it's very hard for you to make new friends, you know, like socialize in general. So knowing English for me, I think is the, like, you must learn English before traveling, otherwise you're gonna have also a completely different experience. It's very important. Yeah. If you travel, if you're working, if you're communicating, even for medicine today, everything is written in English. It's so important to know English. A comunicação é tudo pra gente. No mês de dezembro, o Cambly vai continuar com o menor preço do ano, só que essa promoção só é válida por 48 horas, gente. Não perde, porque agora acabou o ano. Se você não aproveitou as últimas promoções, esse é o momento, que aí 2024 só Deus sabe o que acontece. Tem plano saindo a R$8 por aula, então é muito barato mesmo, e eu acho que é um investimento em você e na sua própria vida, pra você viajar, pra você procurar emprego, pra você fazer tudo. Vou deixar um link aí na descrição, ou você pode usar também o QR Code que tá aí na tela. Então aproveita essa promoção, gente, porque vai te ajudar muito nas suas viagens e pode evitar que você caia em ciladas como a história do vídeo de hoje. Bom, estava eu lá em Buenos Aires, novinha de tudo, segunda vez fazendo intercâmbio, não falava nada de espanhol. Aí conheci a Maíra, conheci uns brasileiros, conheci uma galera, e eu tava numa sala cheia de brasileiros, porque você faz uma provinha lá do nível, né? Eu não tinha estudado espanhol antes, então eu caí na sala dos brasileiros. Lá tinha muita festa, a própria escola, né, fazia os eventos e tal. Eu era nova, gente, então eu tava em todas. E aí será que eu falo que eu cheguei no primeiro hostel que era horrível? Não, acho que não precisa, né? E aí eu já tava num segundo hostel que era um party hostel, o Milhouse foi o primeiro party hostel que eu fiquei na vida. Eu fiquei mais de um mês lá, então foi uma experiência boa, real. Conhecia muita gente, tipo assim, eu tava num quarto com 4 pessoas, direto e reto entravam 3 amigos, 3 amigas, primas e tal. Eu dormia, acordava, ia pra aula, chegava tarde, tinha gente nova no meu quarto, a gente trocava ideia, virava amigo, dava rolê, dormia de novo, ia pra aula. No outro dia tinha mais gente no quarto, uma rotatividade muito alta, foi um bom jeito de conhecer muita gente. Um belo dia a gente resolveu ir pra balada, eu, a galera da escola, a galera do hostel e tal, e essa balada era o Oasis de Cuba. Essa balada, na época, ela era bem esquisinha. Eu falo na época, gente, porque faz muito tempo essa história, né? Então eu já nem sei como tá hoje em dia, se tá aberto, se não tá, enfim. Na época ela era bem esquisinha, e aí tava eu, Maíra, uma outra brasileira, uns brasileiros lá da minha sala. De repente, do nada, eu vi esse menino. Eu nem sei como que a gente começou a falar, sei que ele chegou em mim e a gente se pegou na balada. Só que eu lembro que ele era muito, muito gato. Tipo assim, no nível que eu falei, gente, como que eu peguei um cara gato desse? Sabe aquele cara que passa na balada, tá todo mundo olhando? Era ele. E eu, muito louca, acho que eu tava de... Não, nesse dia eu não tava de Vans. Muito provavelmente eu tava de Vans. Eu tava meio arrumada nessa balada, gente, mas se eu não tivesse muito arrumada, eu acho que eu não entrava nesse dia. Eles têm esse negócio, né? Então eu tava arrumadinho, o cara era muito gato, fiquei com ele, e aí a gente trocou o Facebook na época e voltei pro hostel. Fui pra aula, no dia seguinte, conversei com as minhas amigas e tal. E um ponto muito importante é que nesse tempo que eu tava em Buenos Aires, tinha um menino da faculdade, da minha faculdade no Brasil, que tava lá também, a gente tinha um rolo. E ele tava fazendo o rolê dele, no hostel dele e tal. Só que, num dado momento, ele viu que minha vida tava muito boa, que meu hostel tava muito incrível, e ele se enfiou no meu hostel também. E a gente ficava, só que, como eu falei, eu tava vivendo minha vida, ele tava vivendo a dele. Lá na balada, eu comecei a ir um romance com o cara de Buenos Aires. Ele era de Buenos Aires, nascido e criado lá. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem falando que ele queria me ver, só que eu tava com medo. Desde essa época, eu já era envolvida dos ID, gente, dos crimes, das coisas, tava com medo de ver o menino. E ele ser maluco, né? Então eu falei pra ele, vem aqui no meu hostel e aí a gente vê. Nesse dia, nessa noite, tinham 3 primas no meu quarto. Elas eram todas do Brasil, 2 eram irmãs, na verdade, e uma era prima delas, então elas estavam todas lá. E aí eu falei, gente, o cara da balada tá vindo aqui, não sei o que, não sei o que eu faço, tô com vergonha, não lembro direito e tal. E aí elas falaram, cara, se ele tá vindo aqui, então tá com boas intenções, né? Só que esse hostel era só pra gringo, gente. Tanto é que as baladinhas ficavam segurança lá na porta, ele não deixava
as pessoas que eram de Buenos Aires mesmo entrar. Então esse cara foi lá na porta, ele falou com segurança, né, que conhecia alguém, o segurança não deixou ele entrar, sendo que eu tinha outros amigos brasileiros que eram de fora e podiam entrar. E aí ele ficou lá na porta e eu fiquei tipo assim, e aí, o que eu faço? Eu vou, não vou? O cara veio até aqui, né? Aí ele falou, cara, vou te levar pra jantar, sai aí, não sei o quê. E eu com segurança do lado, as brasileiras tudo meio que olhando. Aí eu mandei, né, foto dele, número, localização, acho que na época eu mandei pelo Facebook. E falei pra elas, gente, se eu sumir foi esse cara aqui. E elas viram ele lá na hora e tal, falaram, Camila, só vai, né, se eu não voltar pro quarto hoje, a gente chama a polícia amanhã. Falei, então tá. Fui com o cara. Aí realmente, ele de novo, muito gato, tava num carrão lá e ele era mais velho que eu, né, então... Ele já trabalhava, ele já tinha... Tipo assim, eu era estudante e o cara tava numa outra fase da vida, entendeu? Ele levou a gente num restaurante super chique. Eu fiquei tipo, gente, eu não tenho dinheiro pra pagar aqui. Porque eu realmente não tinha, já era quebrada. E aí, ele perguntou o que eu queria beber. Eu falei que eu queria uma breja. E ele foi lá e pediu garrafa de champanhe. Eu falei, meu Deus, eu sou muito jacu, Cristo. E nesse dia, realmente, eu tava de vans. Restaurante chique, gente. Chique, todo mundo arrumado. Umas mulheres tudo arrumadas, assim. Eu falei, nossa, eu sou um peixe fora d'água aqui. E eu lembro desse sentimento como se fosse ontem. Porque eu tava muito perdida, deslocada lá. Como era o nosso papo? O cara entendia inglês, mas ele não falava muito bem. Eu entendia ele falando espanhol, mas eu não conseguia responder. Então ele falava comigo em espanhol, eu respondia ele em inglês, e ele falava uns inglês assim meio perdido. Mas a nossa comunicação era assim, não tinha uma língua em comum, sabe? Ah, Camila, o portunhol não ia ajudar? Não ia, gente. O portunhol, ele te salva em algumas coisas, mas se você não fala espanhol, você não vai ter uma conversa fluida com alguém. Às vezes você acha que você tem, mas a pessoa não tá entendendo nada que você tá falando. Então com o menino era assim, tipo, eu achava que ele tava entendendo meu inglês, e aí ele falava espanhol e a gente ficava nessa. Às vezes até metia um tradutor lá no meio. Eu vivi um romancinho com esse menino, a gente saiu umas 2, 3, 4, sei lá, umas vezes lá, porque eu fiquei quase 2 meses lá, né? E cada vez ele me levava pra um rolê, tipo, restaurantes em que só tinha empresário e tudo fazendo business, sabe? Eu falava, gente, muito aleatório. E falava, mas eu preciso falar com um cara lá, te levo lá e depois a gente janta. Aí ficava a Camila lá, seguindo esse cara, sei lá o que ele fazia. Ele era tipo um RP, assim, comercial, sei lá o que ele fazia da vida dele. Enfim, gente, a gente foi vivendo esse romance. Só que eu era nova, entendeu? Então, a gente ficava, tipo, ele ia me levar no hostel, a gente dava uns beijinhos lá na frente do hostel e era isso. Voltava pro meu hostel e não tinha muita ação, muita coisa. Não sei como dizer. Como eu explico isso, Bruno? Tinha o Rally Rock. Esse tem que ser um vídeo family friendly. Não tinha, entendeu? Não tinha, não ia muito longe. Era só beijinho, beijo, tchau, fui. Só que o menino, claramente, ele tentava, né? Ele falava... Não, vamos lá, não sei o quê. Ele me explicou que lá em Buenos Aires não tem esse negócio de motel, não sei. A gente tinha esses papos, mas não era nada demais. E eu ficava enrolando ele. Eu falei, não, na próxima, sei lá, na hora que me der vontade, né? Tchau, beijo. E embora. O que aconteceu, gente? A gente tava nessa um tempo, saindo sempre, se vendo sempre, se pegando sempre, mas não rolava nada. E o menino tava lá investido, né? Tentando rolê. E esse menino lá da minha faculdade do Brasil simplesmente muda pro meu rosto. Ele não só muda pro meu rosto, como ele mudou pro meu quarto. Pro meu quarto, essa praga mudou. E ele me via saindo, toda hora saindo pra encontrar com o cara de Buenos Aires. Até que deu um surto nele, porque homem é assim, né, gente? Quando ele tem, ele não quer. Aí na hora que não tem, fica desesperado. Foi exatamente isso que aconteceu. O menino deu um surtinho falando que ele queria ficar sério comigo. Tipo, não, você não vai mais ser com esse cara, a gente vai ficar sério agora, não sei o quê. E não é que eu não gostava do outro cara, mas era difícil, gente. Essa parte da comunicação era muito complicada. Tinha que dar o sangue, assim, pra entender, sabe? Meu cérebro bugava. Toda vez que eu voltava de um date com ele, eu tava exausta. Eu falava, meu Deus. E beleza que eu tava aprendendo espanhol, mas eu tava muito no iniciante ainda. E aí eu não conseguia responder, eu ficava traduzindo. Eu tava exausta e já tava meio que no final da viagem. Vamos dizer que eram as últimas 2 semanas, 1 semana e meia, assim. Eu meio que dei um perdido no menino. A gente saiu mais uma vez, aí ele falou... Não, hoje vamos pra minha casa, não sei o quê. Eu falei, não. Pensa que, assim, a gente teve muitas conversas. Muitas. Sobre vários assuntos. A gente conversava bastante. Eu não peguei ele, voltei pra casa e aí fui viver minha última semana de romance com o brasileiro. E nunca mais vi esse menino. Foi isso. Mesmo ele sendo bonzinho, gatinho, não sei o que, não rolou esse romance. Eu, idiota, fui focar no outro, que não valia nada também, mas enfim. Passou um tempo, no ano seguinte eu fui pra Granada, tava morando em Granada, tal, lá de fato eu aprendi espanhol, fiquei 6 meses na faculdade lá, tal. E o menino mandou uma mensagem toda em inglês, perguntando sobre dicas de viagem. E aí, automaticamente, porque eu tava morando na Espanha naquele momento lá da minha vida, eu respondi pra ele tudo em espanhol, tudo, tipo assim, gírias, não sei o que, falando tudo em espanhol. E o menino ficou chocado, falando... Nossa... seu espanhol melhorou muito, tô chocado mesmo com o que você tá falando e tal. Eu falei, nossa, eu não tinha percebido, na verdade. E eu tava falando espanhol nesse momento. Os anos foram passando, o menino me deletou do Facebook, do nada. E aí eu vi que ele tinha começado a namorar. Começou a namorar, nunca mais a gente se falou. E um belo dia, ele me manda uma mensagem. Isso aí, gente, já era papo assim, 2016.
Eu conheci o menino em 2012. 2013 eu tava em Granada, a gente se falou a última vez assim. Em 2016 ele me manda um inbox aleatório, sem nem me ter no Facebook. Oi, Camila, tudo bem? Como é que você tá? O que você tá fazendo da vida? Eu me mudei de Buenos Aires pra Salta. Daí eu falei com ele, tipo, nossa, que aleatório. Olha quem apareceu. Tô morando em São Paulo, fiz faculdade lá, já me formei, tô trabalhando aqui. Aí eu fui ler as mensagens pra Bruna ontem, a gente quase morreu de rir. Porque, gente, foi muito aleatório esse menino aparecer na minha vida de novo. Ele perguntou se eu tava em São Paulo, eu falei sim, do nada. Me deu vontade de te ver. Gente, em 2016, isso aqui. Literalmente, 21 de janeiro de 2016. Me deu vontade de te ver. Daí eu falei, gente, que louco. Eu respondi pra ele, que louco, faz tempo que a gente não se fala. E sua namorada? Já não tenho namorada. Óbvio, né? Eu falei, entendi, você tá em Buenos Aires? Daí ele falou que tava em Salta. Eu falei, não conheço ainda, porque eu não tinha feito mochilão da América do Sul ainda. Aí eu falei que São Paulo, que eu gostava de São Paulo, tal. Na época eu gostava de São Paulo. Aí ele falou, Onde eu vou ter que ir? Me adiciona no Facebook. Aí eu falei, você tem que me explicar o que tá acontecendo. Tipo assim, o cara brota do nada, depois de anos. Faz tempo que a gente não se fala, você me apaga do seu Facebook, agora você lembra de mim do nada, me convida pra ir pra Buenos Aires, falou que tá com vontade de me ver, agora você quer que eu te adicione no Facebook? Você que me adicione. Aí ele falou, eu lembrei de você porque apareceu alguma coisa sua no LinkedIn. Aí eu te encontrei no Facebook, vi que você não tava mais na minha lista, eu tentei te adicionar, não consegui. eu falei, tá bom, te adicionei. Funcionou? Funcionou. E talvez você tivesse me bloqueado. Eu falei, filho, se eu tivesse te bloqueado, você não ia conseguir me mandar mensagem. Eu achei que tinha me bloqueado. Eu falei, não. Tipo, não, você que deve ser daqueles que começou a namorar, pagou todo mundo da sua vida e agora terminou, voltou. Eu bem linguaruda, falando tudo aqui. Aí ele... Uma pergunta. Por que aquela última noite que a gente se viu, você não quis estar comigo? Mandou assim, gente. Eu falei, eu não entendi a pergunta. Você, afinal, se arrependeu de ficar comigo. Você não quis... Ele mandou logo de cara. Você não quis acostar-te comigo. Haha. Aí eu mandei, haha. Tipo, mano, que conversa é essa? Se lembra? Aí eu falei, o que aconteceu é que eu estudava em São Paulo e aí tinha um menino da minha faculdade que também tava em Buenos Aires. Na última semana, ele mudou de hostel, ficou no meu quarto. Aí, ele ficou bravo comigo porque eu tava saindo com você e no final ele tava com ciúmes também. Pra mim, dava igual, né? Porque ele não era meu namorado nem nada, mas ele falou pra eu não sair mais com você porque eu ia ver ele no Brasil e eu não queria ficar numa situação estranha, porque a gente tava no mesmo quarto. Ele falou mais ou menos, ou você vai sair com esse cara ou comigo. E aí, eu preferi ficar de boa. Aí ele falou... Tá, entendi. Eu acabei de me lembrar. Aí vai, gente. Eu acabei de me lembrar. A gente sempre tava perto de fazer alguma coisa, mas você sempre ia embora. E você me falou que na próxima seria a vez, só que não foi. Aí ele... você pode ter me vergonha de falar, já que eu falo, né? Qualquer coisa eu dito depois. Ele falou... Eu tava muito excitado. Mandou isso, haha. Aí eu... Haha, mas eu tinha 19, 20 anos, então eu nem te conhecia muito bem. Não aconteceu nada porque não tinha que acontecer. Eu já joguei o universo aqui. O que acontece, Brasil? Essa é a mensagem. Ele mandou um negócio, só que dá pra você desmandar mensagens. Ele apagou essas mensagens que ele me mandou. Só que tá as minhas perguntas aqui. Aí eu falei, o que é cola? English, tá vendo? Eu falei, fala inglês, irmão, porque eu não tô entendendo o que você tá falando. English. Aí ele, haha. E respondeu o que era. A minha resposta é, esse é o pressuposto eu não te prometi. Te equivocaste do seguro. Gente, o que aconteceu? Que foi a conversa aqui que ele mandou, que ele apagou depois. Ele falou... Não, porque não sei o que é bombom. Eu lembro que a gente falou alguma coisa de bombom e a gente teve essa conversa. Ele falando espanhol e eu falando inglês. Bombom, bombom, não sei o que. E eu lembro que eu expliquei pra ele bombom, falei de sonho de valsa, falei de várias paradas de chocolate, nada a ver. E o cara, gente, ele falou bombom. Eu falei, cara, eu não sei o que é bombom. O que você tá falando de bombom? Aqui na conversa, né? E o que era, gente? Ele tava falando... bumbum. Era o que ele tava achando que ele tava falando pra mim. Eu tava entendendo bombom. E aí eu respondi em inglês chocolate. De falar de sonho de valsa, falar de umas coisas aleatórias. E aí eu falei, você tá errado com certeza. Você falou bombom, me prometeu, te juro. Eu falei, prometi o quê? O cara achou que eu tinha prometido uma coisa que vocês devem estar imaginando. E, gente, pra mim, a gente nunca teve essa conversa. Minha memória é muito boa. Eu falei, cara, isso não existiu. Tipo assim, não existiu. Tipo, a gente nem se pegou da onde você acha que eu prometi meu bombom, gente. Não ia. Aí eu falei assim pra ele, creio que tu inglês e meu inglês não eram o mesmo. Era isso, eu tava falando uma coisa e tava falando outra. Aí ele mandou uma interrogação. Eu falei, porque não te prometi nada. Nada nesse sentido, nada, amigo. Essa conversa não existiu. Eu me lembro que sim, mas de qualquer maneira eu gostaria de te ver. Filho, depois dessa conversa eu nunca mais me vê na vida. Assim como não me viu, nunca mais respondi ele. Ainda quero ver esse bombom. Ele ainda queria meu bombom. E eu falei pra ele, não, tipo, isso não aconteceu. Ou seja, depois ele continuou falando comigo, tipo, vamos tomar alguma coisa. Tá bom, hahaha, só manda isso. Só para estar segura que hablamos el mesmo espanhol também. Tipo assim, você tem certeza do que a gente tá falando agora, né? Tipo, só pra... a mesma língua, a gente tá entendendo a mesma coisa? Aí ele... Sí, hablamos el mismo español. Tienes que venir vos. Já não sei, ganha-lhe português. Sei lá o que ele tá falando aqui.
Eu falei, eu também não falava espanhol na Argentina, se hablas inglês não passa nada. Se você falar inglês não tem problema, que é isso que eu falei, gente. Se você chega no Brasil e não fala nada em português, o inglês vai resolver sua vida, se você tá numa parte turística, né? Ou o brasileiro até entende. Mas assim, no geral, é o inglês. É o inglês, tem que entender inglês, tem que ter certeza que outra pessoa tá entendendo inglês também, porque às vezes você tá falando sonho de valsa, ele tá falando do seu furico, entendeu? É exatamente isso. Então, Brasil, esse menino, eu parei de seguir ele, nunca mais falei com ele. Ele me mandou várias e várias mensagens pedindo dicas de todos os países possíveis e inimagináveis. Eu falei, cara, você tá achando que eu sou agência de viagem, consultoria de viagem? Não sou. Parei de responder. Ele sim me segue até hoje, assiste todos os meus stories, ele tá restrito lá no meu Instagram, então eu sempre vejo ele lá. E é um cara que eu conheci em 2012. E a gente já tá em 2023, então mais de 11 anos aí que o cara tá na minha vida e achando que eu tinha prometido bumbum pra ele. Eu não prometi, foi porra nenhuma, tenho certeza absoluta, Brasil. Eu não imagino isso saindo da minha boca, eu pensando nada disso. Eu falo, eu fugi do cara, nem fiz nada com ele. Podia ter sido um date bem errado, pensa, se a gente vai pra casa dele. O menino achando que era bombom e achando que, sei lá, que eu tava achando. A gente não tava falando a mesma coisa, isso é um fato. Eu tava horrorizada com a mensagem que ele tava me mandando. Então, o universo, ele é bom, porque o embuste tava lá, ó, falando pra mim, ou você escolhe o cara ou eu. E aí, no final das contas, eu não fiquei mais com o cara, não rolou nada e foi isso. Então, eu fui poupado. O embuste me poupou, um ponto positivo pra ele. Agora ele tá com um saldo menos 200. Ele me poupou de uma situação desagradável entre quatro paredes com o cara do bombom. Enfim, galera, essa é a história pra vocês verem como o inglês é importante. Então, não esqueçam de estudar inglês, aprender inglês antes de você viajar, porque vai te facilitar muita coisa. O link tá aí na descrição ou, de novo, o QR Code aqui na tela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR. E seguimos aqui na Indonésia, mas em breve a gente tá de volta pro Brasil e vai vir seriado chamado Vida, América Central e Sudeste Asiático. É isso, galera. Um beijo, é nóis, tchau. Bruna, imagina se eu tivesse ido pro quarto do menino. Comunicação é tudo. E pra explicar em inglês que não era aquilo. E se ele nem perguntasse? Ele ia falar que seu bombom é doce. Tava de bombom doce. Imagina, tira um sonho de valsa pra ele. Nossa, tudo errado, gente, tudo errado. Esse negócio de comunicação tem muitas histórias, na verdade. Mas deixa pra outro vídeo.